YouTube, justamente para postar essas aulas minhas gravadas. Porque como eu dou aula em várias instituições e aí com essa pandemia todas são gravadas, então eu criei esse canal para ficar mais fácil para vocês acessarem, para não precisar ficar baixando o vídeo, porque ninguém tem memória de celular que aguente, né? Então, eu vou mandar lá, tá, o link. Na hora que vocês apertam no link que tá na plataforma, já é direcionada para o meu canal. Mas se também vocês quiserem dar uma olhada no meu canal, lá tá a playlist, tem várias disciplinas, não só as de vocês. A pasta de vocês está escrita assim, microbiologia, primeiro de enfermagem, certo? Mas tem outras aulas que eu gravei, outros assuntos, se vocês quiserem também dar uma olhadinha, fiquem à vontade, certo? Então, a nossa aula de hoje a gente vai falar sobre a classificação dos seres vivos, né? Vamos entender como é essa classificação. Então, gente, os seres vivos, eles podem ser agrupados de acordo com suas semelhanças morfológicas, formas de alimentação, locomoção, reprodução, ciclo de vida e entre outros. Então, primeiramente, a gente tem que lembrar o que é um ser vivo. Então, o que é um ser vivo? É aquele que nasce, é aquele que cresce, que se reproduz e que morre, né? Então, qualquer coisa que passe por esses ciclos, passe por esses processos, é considerado um ser vivo, ok? Em microbiologia e parasitologia, que é a nossa disciplina, a gente não vai estudar todos os seres vivos. A gente vai estudar quais seres vivos. A gente vai estudar os né? Microbiologia, ou seja, são aqueles seres vivos tão pequenos, mas tão pequenos, que a gente não consegue ver a olho nu, precisa da ajuda de um microscópio para poder enxergá-los. E que estão relacionadas também com a questão das doenças. E vamos estudar os seres vivos que são parasitas, né? Que penetram no corpo de outra pessoa e de alguma forma suga aquela pessoa, prejudicando ou não. Então, nós só vamos, nessa disciplina, a gente vai estudar esses dois tipos de seres vivos. Mas é importante que a gente entenda como esses seres vivos, eles se classificam, ok? E aí vai ser justamente isso que a gente vai ver hoje. Então, esses seres vivos, por exemplo, nós seres humanos, nós temos um grupo. Aí já tem dos vegetais, aí tem dos gatos, do cachorro, ou seja, nós se agrupamos de acordo com as nossas semelhanças, certo? E aí essas semelhanças podem ser morfológicas, ou seja, a forma, ou a forma de se alimentar, ou a forma de se locomover, ou de se reproduzir. Então, os seres vivos normalmente se dividem dessa forma, assim, se agrupam. Oi, pode falar. Eu tô devendo alguma atividade em microbiologia? Quem é que tá falando mesmo? Claudiana. É assim, eu não sei, só foi colocada 2 atividades. Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer um levantamento. Na próxima semana, eu vou fazer um levantamento das atividades, quem já me entregou, e aí eu coloco no grupo. Porque aí vocês já ficam meio que sabendo o que falta, o que não falta, certo? Mas eu tenho a impressão, Claudiana, que você já me entregou. Que eu lembro, porque eu tenho uma lista, aí eu vou colocando ok e tal, viu? Mas eu tenho quase certeza que tu já me entregou as 2 que foi enviada. Mas na próxima semana eu vou fazer um levantamento, aí eu mando, que aí todo mundo fica sabendo se já tá devendo alguma atividade ou não. Certo? Tá bom, obrigada. Nada. Então, gente, como é que a classificação desses seres vivos, a gente costuma classificar eles de acordo com as semelhanças. Então, por exemplo, nós seres humanos, a gente somos semelhantes entre si, né? Nós não somos iguais, que é diferente. Igual é uma coisa, semelhantes é outra. Então, nós, os seres vivos, eles são seres que têm o mesmo, nascem, crescem, reproduzem e morrem, mas nem todos os seres vivos são semelhantes. Por exemplo, nós não somos semelhantes aos cachorros, nem os cães, nem o gato, nem a uma árvore. Por quê?
porque cada um tem a sua particularidade. Então, nós, seres humanos, somos semelhantes aos outros seres humanos. E aí, é dessa forma que os seres vivos são classificados, de acordo com grupos, certo? Então, de acordo com a evolução dos seres vivos, todos os seres vivos, eles se dividem em reinos, certo? Então, todos os seres vivos, eles participam do reino. Aí temos o reino animal e o reino vegetal. Então, por exemplo, todos os animais, inclusive nós, seres humanos, que nós, seres humanos, somos animais, como os microscópicos, como os parasitas, como as bactérias, como o leão, todos os animais fazem parte do reino animal. E as plantas, todas elas, no geral, fazem parte do reino vegetal, certo? Então, existem esses dois grandes grupos que se dividem os seres vivos. Reino animal, reino vegetal. Aí eles vão se subdividindo, né? Vão se subdividindo. Os reinos, eles se subdividem em filos. Por quê? Se a gente for falar do reino animal, que é o que nos interessa, né? Que microbiologia e parasitologia são animais. Não tem nada a ver com o reino vegetal. Isso vocês devem ver em biologia, certo? Mas o reino animal, ele se divide em filos, né? Porque nem todos os animais são iguais. Os filos se dividem em classes. As classes se subdividem em ordem. As ordens se subdividem em família. As famílias em gênero e, por fim, em espécie. Eu vou mostrar para vocês um exemplo. Peraí, só aqui, pronto. Aqui, ó. Esse aqui é a subdivisão. Inclusive, professora, como é, a gente precisa saber essa classificação nessa ordem, precisa, gente. E aí tem um bizu, né? Normalmente, quando a gente tem para decorar alguma coisa, a gente decora com frase, com cor, né? Então, existe essa frase, que é uma frase truque, é um bizu, para vocês não errarem o que é que deve ser escrito, o que é que vem primeiro. Porque primeiro vem o reino, depois filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. São 6 classes, aliás, 6 ordens, né? Os seres vivos, eles se dividem em 6 grupos, certo? Primeiro reino, depois filo, classe, ordem, família, gênero e espécie. Professor, e como é que eu vou aprender isso? Tente memorizar essa frase. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Professor, rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Se vocês decorarem essa frase, é só vocês irem. A letra de cada palavra dessa frase representa a primeira letra de cada parte dessa classificação. Rato, o R de reino. Frito, de filo. Com, C de classe. Orégano, O de ordem. F de família. G de gênero e E de espécie. Se vocês conseguirem aprenderem essa frase, vocês não vão esquecer essa sequência que vocês têm que aprender, que é rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. E aí vocês vão aprender. Aqui eu trouxe um exemplo. Professora, mas o que é esse negócio de reino, de filo, de classe, de ordem, de família, de gênero e espécie? É isso. Por exemplo, eu disse para vocês que o reino, existe o reino animal, que agrupa todos os animais, e existe o reino vegetal, que agrupa todos os vegetais. Nós, seres humanos, estamos em qual reino? No reino animal. Só os seres humanos? Não. Olha aqui o exemplo. Tá vendo aqui essa letra? Ó? O R é de reino. Vocês estão vendo essa setinha que eu tô aqui, ó. O R de reino. O F de filo. O C de classe. O O de ordem. F de família. G de gênero e E de espécie. Certo?
Então, essas letrinhas representam aquela sequência lá. Rato frito com orégano fica gostoso. Experimente. Certo? E aqui tá 4 espécies animais. O cão, né? O cachorro é um animal. O gato é um animal. O chimpanzé, né? O macaco é outro animal. E o homem, o ser humano, nós seres humanos somos outro animal. Então aqui está dizendo qual o reino que esses animais pertencem. Todos ao reino animal, ó. Tá vendo? O cão é um animal, o gato, o chimpanzé e o homem, todos são animais. Então o reino é animal. Qual é o filo? O filo é cordado. O filo, tanto o mesmo filo dos macacos, do gato, do cachorro, é o mesmo do ser humano. É o cordado. Todos esses animais, a classe, qual é a classe deles? São os mamíferos. Porque não existe animais herbívoros, mamíferos, não sei o que, ou ovivíparos, não é? Tanto cão, gato, chimpanzé como um homem são mamíferos. Ou seja, até aqui, gente, somos todos iguais. Gato, cachorro, macaco, tudo igual. À medida que vai diminuindo, você vai ficando mais diferente. De acordo com a ordem, o cão é carnívoro, o gato é carnívoro, o chimpanzé era para ser aqui herbívoro, né? Mas é primata, também é primata, né? Nós também somos primata. Então, a partir da ordem, a gente já está mais semelhante a quem? O macaco, ao chimpanzé, certo? Aí vamos para a família. A família do cão é Canidae, do gato Felidae, do chimpanzé e do homem é a mesma família, Hominidae. Professor, é por isso que dizem que nós viemos dos macacos. Na verdade, não é que nós viemos dos macacos, mas é que a classificação, de acordo com a classificação dos seres vivos, nós temos muitas semelhanças com os macacos. Porque até chegar aqui na família, nós somos todos iguais. Nós pertencemos à mesma família dos macacos, as famílias Hominidae. Agora, quando chega no gênero, aí a gente já muda. No gênero, o macaco é o gênero Pan e o homem é do gênero Homo, certo? Aí, a partir daqui, nós já somos completamente diferentes. Então, não é que a gente era um macaco e virou gente, não. Não é isso, gente. É que, de acordo com a evolução das espécies e das semelhanças que as espécies têm, algumas a gente se assemelha mais, outras a gente se assemelha menos, certo? Aqui não tá o gato com o leão, certo? Mas o gato com o leão, ele vai até também família, é da família Felidae. Eles são muito semelhantes. Aí quando chega no gênero, aí é que muda. Então o gênero do chimpanzé é Pan e do homem é Homo. E a espécie do gato, que aí no caso desse cão, é o Canis familiaris. O gato, a espécie é Felis cactus. Esse chimpanzé aqui é o Pan troglodytes. E o homem é o Homo sapiens. Então, é isso que significa dizer esse negócio de reino, filho. Então, a gente não é um macaco, a gente não virou um macaco. Os macacos sempre existiram, os seres humanos sempre existiram. Só que quando a gente vai para essa classificação, a gente percebe que a gente tem muita semelhança com os macacos. Por quê? Porque a gente faz parte do mesmo reino, que é animal, do mesmo filo, que é cordado, da mesma classe, que nós somos classes de mamíferos, da mesma ordem, porque nós somos primatas, e nós somos da mesma família, que é a família Hominidae. A partir da família é que há essa diferença. Se vocês perceberem, quanto mais próximo do reino, mais diferente é as espécies.
quanto mais próximo da espécie, mais específico é ela, certo? Acho que eu coloquei aqui outro exemplo. Pronto, ó. Ó aqui, ó. A imagem não tá tão bonitinha não, mas acho que tá dando pra ver. Aqui significa o quê, ó? O reino. Olha aqui o reino animal. Olha o tanto de animais diferentes fazem parte do reino animal. Aqui são milhares. Aqui é só um exemplo. Tem cão, lobo, raposa, urso, homem, um sapo, assídia, uma barata. Tudo isso faz parte do reino animal. Ou seja, quanto mais próximo do nome reino, mais diferente nós somos. Quanto mais próximo da espécie, mais parecidos nós somos, certo? Esse aqui é uma classificação dos cães. Então, o reino animal tem vários animais diferentes. Aí, quando muda por filo, você já muda. Por exemplo, as baratas não fazem parte do filo cordado. Isso vocês vão ver muito em biologia, tá? Vocês vão aprender isso. Quando vocês vêm para o subfilo, já sai o quê? Já sai a assídia e já sai o sapo. Por quê? Porque o cão, ele é mamífero, então a classe só vai ficar os mamíferos. Quando você muda para a ordem, que são os carnívoros, o que é que sai? Sai o homem. Só que nós homens também somos carnívoros, né? Mas tiraram aqui, né? Quando você vai para a família, que está mais específicos, que no caso do cão, a família é os caníndeos. Então, sai o quê? Sai o urso. Fica só o cão, o lobo e a raposa. Quando você vai para o gênero, fica só, que é o gênero canis, só fica o cão e o lobo. Professora, cão e lobo não é a mesma coisa, não? Não são animais iguais, não? Não, não são iguais. Certo? Eles são animais muito semelhantes, muito parecidos, mas eles não são iguais. Por quê? Porque o gênero deles são iguais, mas as espécies são completamente diferentes. Ossídia é um parasita, certo? Que é a assídia, aliás. A assídia é um parasita, que é um ser vivo. Do mesmo jeito, certo? Deu para entender, gente? Deu, gente, para entender? Sim. Pronto. Essa é o que a gente classifica. Essa assídia, gente, ela é do mar, viu? É como se fosse um crustáceo, alguma coisa assim do mar. Viu? Eu juro que por boa parte da minha vida eu achava que a gente tinha vindo dos macacos. Mas é porque o povo fala. O povo fala que a gente veio foi de macaco mesmo, mas não é que a gente. Não era que. Sabe o que era que eu pensava? Eu pensava assim. Que lá antigamente era o macaco, aí o macaco perdeu o rabo e virou gente. Eu pensava que era assim. Eu também pensei que era assim. Mas não é. É porque assim, existem. Nós somos do mesmo reino, da mesmo filo, entendeu? Só que à medida que a gente vai se especificando, a gente vai ficando diferente um do outro. E de todos os animais que existem, de todos eles, o que é mais semelhante com a gente é justamente os macacos. Porque quando a gente vai baixando de reino, para filo, para classe, para ordem, só quando chega em gênero é que a gente muda. Mas até na família, né? Bem que na família, a família é igual. Então, de todos os animais que existem, o animal que mais se parece com a gente é os macacos. É tão provável, gente, vocês já viram macaco. Eles catam piolho igual a gente, acredita? Eles fazem carinho no filho do mesmo jeito. Eles são muito, o jeito, os trejeitos é muito parecido. Mas a gente não existe um macaco virar a gente, não. Nem gente virar macaco. É porque nós somos muito semelhantes. Porque nós vamos até a família igual. Aí depois muda. Aí cada um é ser do seu jeito, certo?
Então é isso. Professora, por que que isso é importante? Porque nós vamos aprender os tipos de reinos, certo? Lembre-se, o reino, deixa eu voltar aqui rapidinho. O reino é o primeiro. O reino engloba todos os seres vivos, certo? Todos os seres vivos. Uma planta, uma bactéria, porque vírus não é ser vivo, depois a gente vai falar sobre ele. Mas tudo que é um ser vivo faz parte de um reino. Só que existem vários tipos de reino. E é justamente isso que a gente vai ver agora. Existem 5 tipos de reinos, né? Que separam seres vivos. Existe o reino plantae, ou o reino de planta, né? Todas as plantas, todos os vegetais, tudo que é planta se classifica dentro desse reino, no reino plantae, certo? E nós seres humanos, a gente se classifica em qual reino? Reino animal, que também é chamado de reino animalia, certo? Mas é o reino animal. Professora, só tem esses 2 reinos, animal e o reino vegetal, né, que é o reino das plantas, e o reino dos animais? Não. Existe mais 3. Por quê, professora? Porque existem seres vivos que nem é planta e nem é animal. E aí vai ser o quê, minha gente? Ou ele vai ser do reino monera, ou ele vai ser do reino fungi, ou ele vai ser do reino protista. Certo? Então, lembrem-se, todos os animais, eu falando besteira, todos os seres vivos, eles têm que fazer parte de um reino. Ou ele é do reino plantae, que é o reino vegetal, que tá todas as plantas, os vegetais, tudo, né, em relação às plantas. Temos o reino animal, que é o reino que nós, seres humanos, fazemos parte. Só que existem outros seres vivos que não é nenhum nem outro. Aí, ou eles se classificam como reino monera, ou como reino fungi, ou como reino protista. Por exemplo, bactéria. Vocês acham que a bactéria faz parte de qual reino? Bactéria é um animal? É uma planta? Não. Monera, né? Reino monera. É do reino monera. Vocês estão entendendo? Tá vendo por quê? Um fungo. O fungo é uma planta? Não. É um animal? Não. Então, em qual reino ele participa? Do fungi. É do reino fungi. Um verme, não tem Gente, o fungo não é uma planta? Não. Eu achei que o fungo era uma planta. Pois não é não. E nem é um animal. Parece uma planta. Pois ele não é nem uma planta, nem um animal. Você tá entendendo? Olha, você não já viu menino cheio de verme? Não tem uns meninos cheios de verme? Um verme lá dos meninos com as lombrigas. É o quê? Uma planta ou um animal? Nenhum, nem um outro. Ele faz parte do reino protista. Entenderam, gente? É assim. Então, na próxima aula, a gente vai ver cada um desses reinos. Lembrando que o reino plantae a gente não vai estudar. Por quê? Porque nossa disciplina é microbiologia e parasitologia, plantas não interessa pra gente. A gente vai estudar o reino animal, monera, fungi e protista. Vamos ver quais são os animais que fazem parte desses 4 reinos. Certo, gente? Alguma dúvida? Não. Pois muito bem. Deu pra entender, gente? Deu. É porque eu falo mais que a boca, aí eu penso que vocês estão sabendo. E aí... Mas acho que deu. Então, na próxima sexta-feira a gente se encontra novamente, certo? Um abraço a todos. Professora. Oi, pode falar. Boa tarde. A senhora fez a chamada? Fiz a chamada, gente, para eu não perder tempo fazendo chamada, porque a gente já tem pouco tempo de aula. À medida que vocês vão entrando, eu já vou colocando presença. Por isso que às vezes eu demoro um pouco para aceitar vocês. É porque eu tô com a frequência caçando o nome. Aí quando eu acho o nome, eu boto presença, aí aceito. Certo?
Mas tô fazendo na Professora, frequência. Oi. eu faltava da senhora que eu ia fazer os exames, só que não deu tempo, aí eu assisti a aula, a Gabi avisou que eu ia faltar. Pronto, Bianca, já coloquei, Bianca. Tua presença. Tá bom. Tchau, um abraço. Tchau.